As pessoas, elas não falam 100% da verdade. Eu demorei 35 anos para descobrir o que eu vou te falar nesse vídeo em 10 minutos. E por que eu falo que as pessoas elas não são totalmente sinceras? Talvez elas são sinceras para a realidade delas, mas isso não é suficiente. Eu nasci numa família pobre. O meu pai era pobre. Então, em certos momentos, ele ganhava um salário melhor. Então, a gente tinha um nível de vida um pouquinho melhor. Mas em outros momentos, quando ele ficava desempregado, por exemplo, que já aconteceu, nós chegamos a passar fome, morar de favor. E em vez de morar em uma casa, eu morava numa loja tinha aquelas portas de loja de correr, sabe? E o esgoto passava assim a céu aberto, que era uma favelinha. E o que meu pai falava? Ele falava assim: para você crescer na vida, você tem que estudar, você tem que ter um bom emprego, você tem que ficar muito tempo na empresa. Talvez isso era verdade para ele, na época dele, na realidade dele. Minha mãe, também pobre, minha mãe trabalhou alguns anos da vida, mas também com trabalho mais braçal, um trabalho que ganhava menos. E eu tinha alguns familiares ali, por parte de pai, que eles eram ricos, mas que eles não moravam no mesmo estado que eu morava. Então, aquela verdade para o meu pai não era a minha verdade. Isso acaba limitando o meu pensamento. Então, eu chego na primeira coisa que eu aprendi, é que o ambiente determina quem você é. O ambiente ele pode te puxar para baixo e ele pode te limitar. Só que hoje não tem desculpa mais para você se manter no mesmo ambiente. Então, quando você assiste o vídeo que eu tô falando aqui, que eu demorei 35 anos para aprender isso que eu tô te falando, eu nunca vi isso formatado em um só lugar, eu tô te contando a minha experiência de vida. Então, você tem contato com o Altino, você entende. Porque eu paguei o preço para estar em um local diferente, para crescer, para o ambiente me moldar. Então, quando eu entrei na faculdade com 18 anos, eu tinha duas opções. Ou eu comprava, na época ali eu já trabalhava, ou eu comprava um carro, ou eu entrava na faculdade. E eu escolhi, vou dizer, na sorte, entrar na faculdade. Só que se eu tivesse num ambiente certo, talvez uma pessoa me falaria: não, Altino, faz faculdade, que faculdade é melhor. Não tô falando que a faculdade determina quem você é, mas naquele momento a faculdade mudou a minha mentalidade. Porque o ambiente que eu nasci era muito ruim. Eu não tinha contato com pessoas extremamente ricas, ou pessoas ricas. Era pessoa do meu... Quem que era o meu vizinho? Era um porteiro. Quem que era o meu vizinho de cima? Na época, ele trabalhava numa indústria, nem sei o que ele fazia. A vizinha de cima, ela trabalhava ali numa... Eles chamavam de casa de família, né? Que era basicamente faxineira. Aí o outro vizinho, ele pegava bico ali de eletricista, o outro vizinho pedreiro. Então, infelizmente, aquele ambiente me limitava. E a segunda coisa é que ter nascido pobre... Isso me atrapalhou bastante, me atrapalhou muito. Mas não foi o motivo para eu não tentar mais. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já comecei a ter contato com pessoas melhores. Então, dentro da faculdade, eu entrei na faculdade com 18 anos, por sorte. Já tinha uma pessoa ali que trabalhava como gerente de TI dentro de uma faculdade. Salário melhor. Tinha outro que trabalhava com TI também, porque eu fiz análise de sistema. Um outro trabalhava como vendedor, mas um gerente de vendas. Já é um cargo melhor. E outras pessoas ali que eram só estudantes e não trabalhavam. E nessa época eu também trabalhava numa empresa, eu trabalhava ali na área financeira, mas eu comecei a estudar TI. Só que a minha mentalidade já começou a mudar. Aquele ambiente da faculdade começou a melhorar. Por isso que eu acho importante fazer faculdade hoje. A faculdade, ela não vai te dar o conhecimento técnico que você precisa para ficar rico ou para entrar no mercado de trabalho e crescer dentro da empresa. Mas ela vai te dar uma base, vai te dar contato com outras pessoas com realidade diferente para você subir o seu nível de conhecimento, de aprendizado, de experiência, para você crescer realmente como pessoa. A faculdade te ajuda muito. Para você também aceitar prazo, aceitar reunião, aceitar autoridades, que as pessoas hoje, infelizmente, não aceitam as autoridades. A maioria dos resultados que eu tive, eles começaram a vir após os 30 anos de idade. Então, eu demorei muito para conseguir ter resultado. Então, se você tá novo ainda, não tem problema. Você tem 20 anos, tem 15 anos, você tem tempo para errar. Ah, Tino, mas eu já tenho 40, eu não tive resultado. Beleza, mas o que você vai fazer agora para ter resultados diferentes? Essa é a importância. As pessoas, elas pegam muito conhecimento, mas não colocam o conhecimento em prática. Então, já tem um ambiente melhor, com conhecimento melhor, você vai aplicar esse conhecimento aonde? O que você vai fazer? E aí eu comecei a ter um pouco mais de resultado, consegui acessar lugares melhores, só que aí eu consegui compreender uma coisa.
As pessoas, elas te julgam pela sua aparência. E, infelizmente, isso é real. Mesmo que você tenha um resultado, se você não tiver aparência boa, as pessoas vão te julgar. Então, as pessoas te julgam pela roupa, pelo carro que você está vestindo, pelo carro que você está andando, pelo celular que você tem, pelo relógio que você usa. As pessoas te julgam. Cheguei num ambiente diferente, a primeira impressão é aquela que fica. Isso realmente acontece. Então, mesmo se você já tem algum resultado, você tem que se portar com uma pessoa que teve esse resultado. Não tô falando pra você viver de aparências, não. Mas tem roupa boa, que não precisa de ser de marca, mas tem que estar bem vestido. Você tem um tênis, um sapato, só pra ocasiões especiais. Então, você vai numa reunião que é muito importante. Você vai com um tênis novinho, você separa ele e guarda ali. Então, tem o tênis pra você trabalhar, mas tem um tênis, pode ser barato, pode ser imitação, falsificação, mas tem que ter um tênis novinho. Porque você imagina, você chega com um tênis branco, caro, mas todo sujo. É uma impressão ruim. Agora, você chega com um tênis novinho, independente da marca. Novinho mesmo, zero. Primeira vez que você usa ele, a impressão é outra. Tá? As pessoas te julgam pela forma que você veste, como você fala, a sua linguagem é muito importante. Então, eu morria de medo de falar em público. Uma vez, a minha esposa tinha faculdade e ela foi dar uma aula, uma palestra ali na faculdade. Ela já tinha formado. E eu falei assim, nossa, tinha 12 pessoas, 15 pessoas na época. Eu falei assim, nossa, como é que minha esposa tem coragem de falar pra esse tanto de gente? Muita coisa. E eu ficava nervoso, eu tremia por ela. Só que precisou do Altino se desenvolver como comunicador. Não tô falando que eu sou o melhor do mundo, mas eu faço o que for necessário. E hoje eu vou melhorando as minhas técnicas de comunicação. Então eu consigo sentar aqui, ligar todos os equipamentos e gravar um vídeo. Então esse conteúdo que eu fiz, que eu tô fazendo esse vídeo aqui, eu pensei, eu estudei, eu olhei e falei, o que mudou minha vida realmente para trazer? E hoje eu consigo trazer esse conteúdo para você. Para quê? Para mostrar para as pessoas que, se pegar aquele Altino de antes, eu falo assim, meu Deus do céu, eu mudei demais. Eu mudei 500%, mas foi uma transformação. Então, você não é ruim. Você, às vezes, você tá no ambiente errado, mesmo que você nasceu pobre, você tá andando com pessoas erradas e você não está colocando em situações difíceis. Se colocar em situações difíceis, que vai te moldar ali, que vai te forjar para você se tornar uma pessoa melhor. Então, quando eu tenho vergonha, eu venho aqui e faço mesmo com vergonha. Tem vergonha de apresentar um trabalho na faculdade ou na escola, vai lá e apresenta. Aqui no escritório mesmo eu falei assim, cara, sabe o que mudou minha vida? Foi falar 5 minutos um assunto que eu domino. Eu fui lá na pós-graduação já, fui falar sobre 5 minutos, falei sobre Excel, que eu dominava na época. Aí a professora e os alunos me avaliando, ó, tá ruim, você falou né, você comeu palavras, eu falo muito rápido, eu sei que eu falo rápido, mas é a forma que o Altino comunica. Então, em certos momentos, eu vou precisar respirar e vou precisar falar um pouco mais rápido para você me compreender. Essa é a ideia. Tá compreendendo? Comenta aqui se tá compreendendo, se faz sentido para você. Então você tem que se colocar em momentos difíceis, situações de desconforto para você melhorar. Isso vai te forjar, isso vai te fazer você ser uma pessoa melhor. Eu demorei para aprender isso. E além das pessoas julgarem pela aparência, as pessoas também te julgam pelo resultado. Então, você tem conhecimento. Opa, olha o Altino que ele tá falando, faz sentido. As pessoas param pra me escutar hoje. Olha, o Altino, ele já ganhou X. Ou ele tem X. Ou ele tem uma empresa que tem 10 funcionários. Então, o que você fez também prova muito. Você tem que provar. Então, a aparência é a primeira impressão. Mas, às vezes, você chega num lugar e não consegue se manter. O que você tem pra agregar naquele lugar, né? É o ato de servir. Então, o que você tem para manter e para permanecer naquele grupo? As pessoas falam muito hoje de network, mas não adianta forçar. Você tem que, a primeira vez, você vai participar de uma reunião, você vai ficar calado. Você nem vai saber o que você vai falar. A segunda vez, você vai ficar calado também, mas você vai estar um pouco mais tranquilo. A terceira vez, opa, você já tem uma opinião. Mas você tem que acostumar com aquele ambiente. E, às vezes, a pessoa tenta te puxar, ou você tenta puxar a pessoa. Não, vamos melhorar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aprender mais, estudar, esforçar, falar melhor, ler, ouvir podcast, aprender sobre investimentos. Mas a pessoa não quer. Então eu entendi também que existe um lugar na sociedade para todo tipo de personalidade. Se você quer continuar aí, beleza. Também já tive aí. Tudo certo. Você vai ouvir esse vídeo e não vai fazer nada. Vai sair agora do vídeo. Tá certo. Precisa de você na sociedade. Ah, não.
Eu entendi, Altino, eu vou colocar em prática. Agora eu vou melhorar. Você vai colocar uma meta, eu vou ler um livro, eu vou se inscrever no canal, eu vou assistir esse vídeo 2 vezes, eu vou continuar minha faculdade, tô com a faculdade trancada, eu vou continuar, eu vou formar o ensino médio. Não, eu comecei alguma coisa, agora eu vou terminar. Eu vou fazer um curso e vou assistir 100% das aulas. Eu vou pegar esse canal e vou assistir todos os vídeos no canal e todo dia eu vou colocar algo em prática. E algo que mudou minha vida, que eu demorei a entender também, é encontrar um propósito. Por que eu faço e para que eu faço? Eu faço pela minha família, faço pelos meus filhos, faço pela minha esposa, pela minha mãe, pelo meu pai. Claro que é pelo Altino, eu também faço. Eu quero ter mais dinheiro, eu quero melhorar. Mas tem hora que não é só isso. Então, ter realmente esse porquê e por quem é de extrema importância. Às vezes você não sabe o seu propósito, mas você tem um objetivo. Ter um objetivo real e claro já vale muito a pena e já vai te tirar. Porque mesmo que você faça uma coisa que você gosta muito, eu faço algo que eu gosto muito. Dentro disso, vai ter algo que você não gosta de fazer, mas é necessário. E aí, quando você não gosta, quando você não quer fazer, quando você tá cansado, é a hora de você fazer por quem e pelo quê. É a hora realmente de se ativar o propósito para continuar a sua caminhada. Tudo isso que eu contei mudou minha vida e eu espero que mude a sua vida também. É de dentro do meu coração que eu falo aqui pra você. A mudança, ela é real. Mesmo que você nasceu pobre, você consegue virar uma classe média, você consegue enriquecer, você consegue estar em ambientes diferentes. Comparando de hoje eu sair, eu vejo que eu zerei a vida. Mas não, eu quero mais e mais e mais. Eu quero me melhorar realmente como pessoa. E aí, qual que é o seu objetivo? O que você quer? Essa é a reflexão.